Você que assiste esse vídeo tem um desejo de mudar de vida? De fazer uma renda extra? Ou até mesmo viver da internet? Seguindo exatamente o que esses caras ensinam? Utilizando apenas o seu telefone ou computador? Saiba que é totalmente possível. Confere o primeiro link na descrição. Mas sempre foi seu esse DNA com vendas? Foi. Sempre foi seu, assim? Assim, eu queria ser funcionário público. Não é? Queria ser, não. Eu fui funcionário público. Eu fiz um concurso público e fui militar na Marinha por 2 anos. Não é? Como eu fui expulso, porque eu não era muito disciplinado lá pelos padrões militares, eu escolhi depois uma faculdade para eu fazer, que era Ciência da Computação. Foi isso que eu escolhi lá em 1991, 1990. Exato. Só que estava namorando, não queria pedir dinheiro pro meu pai para sair com a minha namorada. O primeiro, que meu pai, que tadinho, não tinha nem muito recurso. E segundo, eu estava com a moral baixíssima, que tinha acabado de ser expulso. Não é? Então, eu precisava ganhar algum dinheiro. Então, o que me trouxe essa possibilidade? Vendas. Comecei a vender relógio. Não é? E Muito eu, né, amor? Muito. Nossa. Né? Caio trazia, lembra? E me colocava eu pra colocar pra vender também, lembra? Era minha primeira equipe de venda foi... Foi relógio também? Foi relógio. Ah, é? Sim, cara. Não, mas eu cheguei a ter uma carreira internacional. Né? eu ia no Paraguai comprar. Não é? Você chegou a ir pro Paraguai também? Não, era um pouquinho mais chique pra você. Eu ia pra Miami. Isso é outro patamar, meu amigo. Isso é outro patamar. Ele aproveitava as férias da família, abarrotava de relógio e trazia. Não, o meu era Paraguai mesmo. Entendeu? A minha família querendo passear lá, pô. Minha família, enfim, fazia força, ia lá. Eu ficava lá comprando relógio pra vender, pra fazer uma grana. Pois é. Mas essa minha carreira de venda de relógio durou alguns meses e me deu uma seguinte sensação muito interessante. Como eu comecei a ganhar uma grana vendendo relógio, a primeira coisa que eu me perguntei, eu tinha 18 anos, eu falei, mas por que alguém trabalha 44 horas por semana? Sim. E eu morava na periferia, era geralmente 2 horas do centro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele é esticadinho, né? Então as coisas são longe no Rio. São Paulo é mais concentrado, mas tem mais trânsito. Então, era 2 horas. Por que alguém pega um ônibus cheio, um trem cheio para ir trabalhar por 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, para ganhar um salário mínimo? Eu com 18 anos, eu comecei, eu não entendo. Eu, vendia, 5, 6, 7 relógios, não sei, e já ganhava mais do que um salário mínimo. E eu comecei a ver que vendas, ela era uma ferramenta que me dava aquilo que eu precisava naquele momento. Era a independência financeira dos meus pais. Era muito pouquinho, a margem do relógio não era lá tão grande, não era tão caro, não era um valor tão alto, mas me dava aquilo que eu não tinha, uma certa independência dos meus pais. Eu enxerguei vendas como uma espécie de libertação. Ela me dava liberdade. E eu comecei a vender, tudo bem. Só que depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar como vendedor numa escola de inglês. E quando eu participei desse processo e comecei a trabalhar lá eles me ofereceram um plano de carreira. Eu tinha metas para bater e essas metas eu ia subindo, não é? Eu cheguei a gerente, eu tinha vários níveis de gerências, era um funcionário daquela empresa. E aquilo também foi uma libertação para mim. Porque lá eu aprendi técnicas de vendas. Lá foi a minha primeira escola de vendas. Você patinou muito no seu início ou você já entrou com faca na caveira? Saí vendendo. Não vacinei nada, saí vendendo pra caramba. Porque o que acontece? E eu saí vendendo por quê? Porque para mim não importa se era venda ou não era. Importa era o seguinte, eu estou mudando de vida. Você não pensava no processo? Não, eu pensava no resultado final. O resultado era o quê? Eu daqui a 4 meses eu vou ganhar mais do que se eu ganharia quando eu me formasse daqui a 4, 5 anos. Sempre teve fome. Muita fome. Então, é fome de quê? De mudar de vida. Vendas é o ideal para o cara que não está satisfeito com a vida dele. Incrível. O cara que está muito feliz com a vida dele, para que ele vai ficar tomando não? Sim. Ele tem que estar... Eu não estou satisfeito. Não é? Não estou conformado com a minha vida. Satisfeito, eu acho até que o cara deve estar, porque satisfação está ligada à gratidão. Tá. Faz bem, o cara está grato pelo que tem, mesmo que seja pouco. Mas ele tem que estar inconformado, né? Ele tem que estar inconformado para querer mudar. O cara que está conformado, ele não quer mudar. O cara que está conformado, ele não quer pagar um preço. Não faz sentido pagar preço. Mas não significa que a vida dele precisa estar ruim. Porque, por exemplo, você...
sem falsa modéstia, é bilionário, Flávio. E você sempre tá buscando o próximo Mas são nível, fases velho. diferentes. Entendi. Né? Eu tô primeiro aqui. Naquela fase, era uma fase é que são metas diferentes. Né? Nossos propósitos de vida, eles vão se transformando. Total. Até porque se a gente atinge um objetivo que tem e não renova um novo, não renova para um próximo, tu para. E quando você para, teu jardim que estava lindo, Aí, ó. Morre. Aí, ó. morre. Então estabilidade não existe. Então ou tu tá crescendo, ou tu tá caindo. É isso. Ou tu tá subindo, ou você tá caindo. Eu vou repetir. Ou você tá subindo, ou você tá caindo. Não tem estável? Não tem estável. Entendeu? Não existe. O estável é uma ilusão da inércia. Uhum. Como assim a inércia? Explico. Você está subindo, aí você parou de queimar combustível. Você ainda sobe por um tempinho por inércia. Aí você vai perdendo força. Aí você chega aqui. Aí alguém pode pensar, agora está estável, né? Fala, não, Tá ele pronto está pra cair. pronto para cair, aqui é veloz. Uau! Entendeu? Sim. Então, ou você está subindo ou está caindo. O teu jardim ou está lindo porque você cuidou, ou está num processo de destruição porque você negligenciou. Uhum. Não existe a estabilidade do jardim. O jardim está bonito porque você trabalhou, ou é uma questão de tempo, ele está destruído. E aí o que acontece? Você tem que ter uma primeira meta, cumprir essa meta, criar uma nova. Mas por que alguém que tem grana ainda cria meta? Porque essa é a vida dele. E o trabalho dele não se resume apenas em trabalhar para ganhar algum dinheiro. Ele começa a criar significados no trabalho dele, como, por exemplo, o meu trabalho ajuda pessoas. O meu trabalho educa pessoas. O meu trabalho promove mudança de vida na vida das pessoas. Então isso me faz bem. Uhum. Isso é uma remuneração que eu tenho também, que não é a grana. Mas que remuneração é essa? Significado. Tua vida passa a ter significado. Você passa a se sentir importante para outras pessoas. Isso também te faz bem. Uhum. Porque as pessoas acham o seguinte, eu já ganhei um monte de dinheiro, não preciso trabalhar. Tá bom, vou ficar em casa fazendo o quê? Total. Vai aproveitar a vida. Beleza, eu viajei, aproveitei, e agora? E depois? Como se, por exemplo, eu trabalhar não fosse aproveitar a vida. Exato. Como, por exemplo, se... Eu lembro, né? Eu me casei com 20 anos e alguns amigos, cara, não casa, vai aproveitar a vida. Como eu vou aproveitar a vida do lado da pessoa que eu quero, tá? Total. Esse Então- é dos meus, time de colete. Não é, cara? Joga no time de colete, é feliz. Não é, cara? Total. Poxa. Enfim. Então, a venda, agora voltando àquele meu início, a venda, quando eu conheci, era a oportunidade de eu ter independência completa, eu podia me casar, eu podia viver a minha vida, ter a minha casa e tal. Aí tu alcança isso. Depois que você alcança isso, você tem que criar novas metas, novos objetivos. E a venda foi sempre para mim esse elemento que me dava essa liberdade. E foi a venda, Caio, que me deu a capacidade de virar o jogo quando começou a pandemia. Uhum. Porque eu criei novos processos de vendas, adaptados para formatos online, onde nós tivemos um crescimento brutal. Cara, eu acompanhei de camarote isso. Você acompanhou? Que animal. Foi em outubro, antes de começar a pandemia. Lembra que você estava Lembro. começando a pivotar? E o Flávio sempre coloca na minha cabeça uma frase que eu vi recentemente, mas é muito Flávio, assim, que é: se canse do jeito que você faz antes seus clientes ou o mercado canse de você. Então sempre tá na frente, né? Então, muita gente pivotou depois que a Mas figurinha nossa, por né? que você tem que estar na frente? Porque estabilidade não existe. Isso, então, cara, essa estabilidade não exige, sempre você deixou no estado de alerta, tipo, o seu sonar Óbvio. sempre absurdo, assim. Sempre. Antecipação de movimento. É uma ilusão. Eu não quero viver a minha vida iludido com algo que não existe. Não existe. A entropia está dentro da segunda lei da termodinâmica, diz que tudo vai se desestruturar. As coisas se desestruturam, se desorganizam. Não é? O que está aqui, o governo se desorganiza, o império ele cai. Todos os impérios subiram e caíram. Isso é da vida, isso é do universo. As coisas se desestruturam. Essa mesa bonita aqui que a gente está, se deixa ela aqui quietinha, sem tocar nela, por 5 anos. Volta daqui a 5 anos, ela está destruída já. Aquela coisa, se tem alguém ouvindo a gente e tá vendendo pra caramba, não se iluda, pode passar se você não fizer lição de casa. Tipo Óbvio, isso, o teu né? sucesso do passado não garante o seu sucesso do futuro. E a notícia boa é que teu fracasso da vida inteira não determina o teu fracasso do futuro também. Você pode mudar já. Ou seja, estabilidade não existe, não significa só que o que está bom fica ruim.
Verdade. Estabilidade não existe também significa que o que está ruim pode ficar bom. Total. Porque se fosse estável, ficaria ruim pro resto da vida. Sempre. Olha Ainda aí. bem! Olha bem que estabilidade não existe. Ainda bem que estabilidade não existe. E é louco esse jeito de pensar, porque você também grita muito. Turma, obviamente, desejo melhor. Estabilidade não existe, não é um conceito negativo de se viver. Ao contrário, deseja sempre o melhor, mas esteja preparado pro pior. Isso. Esse conceito, né? Você tem que torcer para as coisas dar certo, mas você tem que estar preparado para as coisas Esse conceito para nós foi importante quando a gente planejou inicialmente que as escolas ficariam fechadas por 3 meses, mas a gente estava preparado se fosse necessário ficar mais tempo. Eu queria que fosse menos, mas deixa eu me preparar para o pior. Né? Espere o melhor, mas se prepare para o pior. As pessoas confundem otimismo, que é um outro conceito, com negação. Total. Não é? Por exemplo, vai dar tudo certo. Isso não é otimismo. Isso é negação. Porque não vai dar tudo certo. Entendeu? Total. Muita coisa dá errado. Você faz um plano, muita coisa não dá certo. Então, você ficar dizendo para você mesmo, vai dar tudo certo, ou não ter caixa o suficiente para, caso não der certo, você tenha como se segurar e aí você quebra, isso não é otimismo. Isso é ser aventureiro. Você tem que estar preparado para as coisas não darem certo. Por quê? Porque a maioria das coisas não vai dar certo. A maioria das respostas dos clientes será não. Mas você tem que buscar o sim. Então, isso não é ser... Esse é um problema muito sério. Não é? Essa questão do ser positivo, ser otimista. Não é? O otimismo é você esperar o melhor, mas estar preparado para o pior.